Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui com mais um programa falando do Evangelho. Pois é, o nosso assunto é único, é o Evangelho. Só que o Evangelho, ele está contido em toda a Escritura, ele é exposto, explicado, né? Ele é altamente expositivo em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. O assunto é o Evangelho. Mas Deus só tem um Evangelho. O Evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus, é a possibilidade divina. É tudo aquilo que Deus faz, Deus realiza. É toda a realização divina que vem na nossa direção. É um projeto de redenção. Isso é Evangelho. Evangelho é o resgate divino que vem em nosso favor. É a libertação de nós mesmos pela ação do Espírito Divino. E nós estamos abordando uma série aqui, que é o Salmo 119, né? O Salmo 119 é o Salmo da Palavra. Nós colocamos um nome para essa abordagem, que é Celebrando a Palavra de Deus. Está aí na sua tela, já está aparecendo. Celebrando a Palavra de Deus. E vamos continuar com o Salmo 119 mesmo. E aí temos o verso 4. O Lipe já colocou ali, está aí. Verso 4, e eu coloco sempre duas traduções bem interessantes, uma de cunho judaico, uma outra feita na Bélgica, que é muito importante também, todas elas diretamente extraídas do original hebraico, né, dos manuscritos hebraicos. E está aí: ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Na outra tradução diz: impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Quando alguém olha para isso, fala assim: puxa, que Deus mandão, né? Que Deus, assim, alguns têm um imaginário divino todo equivocado, que precisa ser reorganizado a partir do Evangelho. O Evangelho é libertador, o Evangelho é curador, é terapêutico. Então não pode ter a revelação de um Deus que seja um Deus opressor. Então quando você olha a palavra ordenaste que seguíssemos, não é um chefe mandando, não é alguém crudelíssimo dizendo você tem que fazer o que eu quero, não é um soberano hostil que não se importa com a vida. Não é isso. A ordem de Deus para ser seguida é benefício humano, não divino. Preceito de Deus é terapia para o ser humano. Diligentemente não é de uma maneira relaxada, é de uma maneira comprometida. Esse é o salmo que esboça a palavra em 176 situações diferenciadas. São 176, Salmo 119, são 176 situações vivenciais, concretas, nas quais a vida pede a orientação da palavra para que vá bem,
para que tudo suceda de acordo com a vontade divina do Criador e o Redentor da vida humana. Ordenaste que seguíssemos, não é simplesmente um capricho soberano divino. Ordenaste que seguíssemos, é uma ordem para o nosso bem, é uma orientação para que a gente siga de maneira compromissada, comprometida, e que fará bem a nós mesmos. Teus preceitos, eu destaco ali, você pode ver ali no slide, teus e vossos, porque tem a ver com Deus, a orientação parte de Deus. Esta fundamentação da vida parte daquele Deus que é o originador da vida, portanto ele pode comandar a vida, portanto ele quer ordenar a vida para que a vida seja boa. Boa quer dizer de acordo com a sua vontade, é uma coisa sinônima. Teus preceitos, o Senhor é a origem de toda a revelação, o Senhor é a origem de toda a orientação para o ser humano, e esse ordenamento para que a vida humana tenha sentido. Teus preceitos não são teus caprichos, são teus preceitos, teus axiomas, tua orientação para a vida. Aí alguém pode ler nessa outra tradução e dizer assim: impusestes vossos prefeitos. Pronto, Deus aqui é desalmado. Olha, ele impõe. Na verdade, ele impõe para que a gente viva bem. Na verdade, essa imposição é muito mais do que uma ordem. É um desejo divino de que a gente viva por aquilo que ele revela e diz. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente, para serem praticados de maneira dinâmica, diligentemente, como diz a outra tradução, de maneira orgânica. Não existe obrigação. Na vida com Deus não há obrigações, há compromisso de vida com vida, da vida de Deus com a nossa vida, da nossa vida com a vida de Deus. Não há peso, há esforços, há autodoação, claro, mas é porque houve uma doação que veio do alto. Então, a obediência a Deus não é pesada. O que é pesado é a obediência a uma pessoa. A obediência aos nossos próprios caprichos, leia-se, vontades. Então, a obediência a Deus é para ser leve, mesmo debaixo do sofrimento e debaixo do chicote. Mas essa opressão só é humana, jamais divina. Porque da parte divina só vem libertação. Da parte humana é que só vem a opressão. Então é preciso entender bem, é preciso praticar a hermenêutica da redenção, é preciso praticar uma hermenêutica cristocêntrica, é preciso ler a Bíblia segundo o Evangelho. Fora disso, a gente está lendo e entendendo tudo errado. Vamos para frente, Lipe. Palavra revelada é palavra praticada. Não existe palavra que não seja praticada, que não fora revelada. Se ela de fato foi revelada, ela é praticada. Se ela não é praticada, ela não foi revelada. Falo isso com toda a veemência. O que eu não pratico é porque Deus ainda não me revelou, porque Ele não quis, não, porque eu não quis. Fato, isso é fato. A revelação da palavra não abre espaço para relativismos humanos ou teorizações das orientações divinas. Deus não é adepto a teorias a respeito dele. Deus não está contente com nenhuma teoria teológica. Deus só se contenta com a obediência. Deus só se contenta com o peito aberto para a relação com Ele. Deus só se contenta quando a gente não tem reservas para com Ele. Quando a gente abre espaço, não para relativizá-lo, mas para vivenciá-lo na vida. Essa é a essência da verdadeira sabedoria bíblica, a essência teológica da sabedoria. É quando se vivencia
a palavra revelada de Deus. Não abre espaço para relativismo humano. Eu vou ver um Deus segundo eu vou tracejar e às vezes até pregar um Deus segundo eu mesmo. Esse Deus não é Deus. Ele mais parece com um diabo, porque ele é um Deus que põe peso nas pessoas. Eu não posso relativizá-lo, eu não posso teorizá-lo. A orientação divina é sempre clara, cristalina, sem controvérsias. Isso é preciso dizer, porque se nós estamos tratando aqui do Salmo da Palavra, que é o Salmo 119, nós não podemos entender menos do que isso. A palavra de Deus não é uma teoria. Volto a dizer, e já disse isso em alguns outros programas, pode parecer até repetitivo para quem já ouviu, mas é necessário dizê-lo novamente. Muita gente acha que a Bíblia é teoria. A palavra é teoria, eu quero ver na prática. Você não entendeu nem o que é a palavra. Porque se não é praticada, ainda não é palavra. A palavra ali está escrito, ali no slide você pode ler, com letra maiúscula, não com letra minúscula. Ponto. Palavra praticada, palavra revelada é a palavra que sai da boca de Deus. É a ministração espiritual divina. Não tem a ver com teoria. Não tem a ver com relativismo humano. Não tem a ver com colocar Deus numa caixinha confessional. Não tem a ver com colocar Deus no nosso quintal teológico. Você está bravo hoje? Não estou bravo, eu estou enfático. A gente precisa enfatizar isso. Bíblia não contém uma vírgula de teoria. Quem tem teoria é a nossa cabeça. Quem tem teoria é o sistema do mundo, que vive vendendo teoria e ideologia, né? É que nem diria o velho Cazuza: ideologia eu quero uma para viver. Ou seja, você tem muita gente aí nova aí que não acompanhou os anos 80 não sabe quem é o Cazuza, mas já morreu faz tempo. Mas ele tinha um grupo chamado Barão Vermelho e que ele tinha algumas letras bem interessantes que falavam da cosmovisão da época, né, da juventude, e falava que todo mundo estava buscando uma ideologia para viver, uma teoria para acreditar. E quando é que isso foi diferente na história da humanidade? Do pós-queda. Sempre foi assim. Então, a questão é que Deus não revela nenhuma teoria sobre ele. O que Deus revela é a sua vontade para as nossas vidas, que é a melhor coisa que pode acontecer. Aí o Salmo 119 é uma estampa teológica da palavra de Deus. Dá para você ver claramente tudo aquilo que Deus quer mostrar a respeito da sua palavra aplicada à vida humana. Vamos para frente. E o verso 5, teus e vossas ali destacado de novo, né? É proposital, você sabe disso. Oxalá seja firme a direção do meu caminho, para guardar sempre os teus estatutos. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. As pessoas às vezes leem e falam: puxa, mas ele está falando de estatutos, leis, tudo isso já passou, é Antigo Testamento. Gente, ali é a revelação da vontade divina, cuja origem é divina, não humana. Cujo benefício é, sim, humano. Quem está firme na direção proposta por Deus, né? Quem está firme no caminho proposto por Deus, para guardar, traduzindo, praticar aquilo que é os seus estatutos, ou seja, as suas vontades para a minha vida, Deus. Esse alguém é alguém com uma vida plena. Não é uma vida perfeita, é uma vida plena. Não é uma vida sem defeitos, é uma vida que sabe aonde recorrer quando os defeitos aparecem. É uma vida cuja solução é divina e não humana. Se firmem os meus, oxalá é uma palavra que fala do afã, do desejo, né? Oxalá, ou seja, que seja, né? É uma coisa assim, é uma vontade de que aquilo seja.
Essa é a palavra Oxalá. Oxalá se firmem. Quer dizer, eu gostaria que, né? Um afã de que isso aconteça, né? Se firmem os meus passos, note bem, na observância, na prática de vossas leis, da sua vontade. Mas, Maurício, parece que o Salmo está dizendo a mesma coisa sempre. Não, ele não está dizendo a mesma coisa sempre, no sentido de mesmice. Ele está dizendo uma coisa só. A palavra revelada de Deus precisa estar presente na vida, em determinadas situações, em todas as situações da vida. Então, cada verso vai trazer uma situação vivencial. Então, é isso que é preciso ser notado aqui, porque senão a gente não está entendendo. Pulando para o outro slide, o desejo de não se desviar da orientação da palavra é sinal da ação sobrenatural divina. Quando você tem o desejo de praticar aquilo que é bom aos olhos de Deus, já é uma ação de Deus na sua vida, já é uma ação espiritual, não é uma ação meramente mental, não é uma mera aquiescência racional humana. É a vontade de agradar a Deus, cuja vontade do próprio Deus, essa mesma vontade, já está operando em você. Então você não quer fugir da palavra revelada que Ele tem para você. Eu não quero fugir da palavra de Deus, porque o próprio Deus já está agindo nessa movência dentro de mim, me colocando o gosto, a vontade de agradá-lo. Quando você faz uma coisa forçada para agradar a Deus, saiba que você não está agradando a Deus, está agradando a si próprio, a si própria. Ou agradando a outrem, uma outra pessoa, mas não Deus. Porque até a vontade de agradar a Deus é uma obra, uma ação sobrenatural divina. Paulo disse isso em outras palavras lá no Novo Testamento, quando ele diz que o querer, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então, o protagonismo bíblico é todo divino, jamais humano. Só existe uma coisa para o ser humano: arbitrar, escolher moralmente. Quero, não quero. Passou disso, vira humanismo. Os caminhos estabelecidos por Deus têm caráter preventivo. Quer dizer, toda a prescrição divina é para eu me dar bem. É para eu não me dar mal. É para as coisas não acontecerem de maneira negativa na minha vida, provocadas por mim mesmo. Prevenção é: não cometa o erro, não pule daí, não se envenene, não se drogue, não fuja de si mesmo, não fuja da vida. Isso é preventivo. Preventivo para quem? Para mim, não para Deus. Se eu escolher um caminho ruim, é Deus quem vai se lascar? Ou eu mesmo? Tem caráter preventivo. Toda a ordem, todo comando, toda vontade divina, toda a intencionalidade divina é para que eu não sofra segundo o mundo. Segundo o mundo, aqui eu digo segundo as minhas próprias escolhas ruins. Mas Deus sempre tem a saída para a minha escolha ruim. É eu aceitar que Ele invada a minha vida, que Ele haja na minha vida e que Ele atue através do seu Santo Espírito para me conduzir, me harmonizar com a vontade que é dEle e não a minha. Por isso tem caráter preventivo. Não cometa esse erro, Maurício. Trata-se do desejo de que a nossa vivência seja estabelecida e legitimada por Deus. Note, a minha vivência precisa ser estabelecida por Deus. É Ele quem coloca o caminho para eu andar. É Ele quem estabelece os marcos da minha vida. É Ele quem estabelece os rumos da minha vida. E é Ele quem legitima, endossa a minha vida.
Já disse isso aqui. Quer saber qual é a melhor opinião sobre você mesmo? É a opinião de Deus. O que Deus pensa de você? Saiba que se você fizer essa pergunta com sinceridade, você vai descobrir que Deus tem o melhor pensamento possível sobre você. Que Deus nunca vai trocar você por nada e nem ninguém. Só que Deus pensa assim de todas as pessoas. Então isso precisa estar muito claro para todos nós. Por isso que a direção divina não é somente uma ordem caprichosa de Deus, um capricho de soberania divina. É uma condução de vida para que eu o veja cada vez mais em minha vida, em todos os aspectos e vivências. Vamos para frente. Verso 6. Esse verso maravilhoso também. Pois assim não me sentirei envergonhado ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Faço questão de frisar esses pronomes, porque esses pronomes são divinos. Teu é o poder, minha é a fraqueza. Essa é uma boa oração. O Senhor é aquele que tem o sentido para a minha vida. Eu não me sentirei envergonhado. Por quê? Porque a verdadeira vergonha é não vivenciar a vontade de quem me fez para Ele. É não vivenciar a vontade de quem me ama mais do que qualquer pessoa pode me amar. Até a pessoa que está na frente do meu espelho. Nem a pessoa que está na frente do meu espelho pode me amar tanto quanto Deus pode me amar e quer me amar. Sobretudo, quer me amar. Eu nunca sentirei vergonha de ser eu mesmo diante do meu Deus. Eu nunca sentirei vergonha ao ponderar, ao pensar, ao teologar sobre aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, a orientação da palavra divina. Vamos para o próximo. A honra está na prática da palavra de Deus. Então, a honra é o contrário da vergonha, nesse caso, nesta situação aqui. A honra é você não se sentir envergonhado diante do não cumprimento da palavra de Deus. Então a honra está na prática da palavra. Aquele que pratica a palavra, aquele que vive a palavra, é uma pessoa que tem honra. Honra segundo a sociedade? Não. Honra segundo a coletividade? Não. Honra segundo si mesmo? Nunca. Honra segundo Deus. A primeira estrofe é pragmática e coloca a vivência do ensino divino no âmbito da verdadeira felicidade, a cuja consequência está no verso 6. Não me envergonhar é não ficaria decepcionado, significando não fracassar, segundo Deus, e ter êxito na vida de acordo com a ótica de Deus. É muito simples. Tudo que está errado é o que eu quero muitas vezes, na maioria. E tudo que está certo é o que Deus quer para mim. Nisso está a verdadeira decepção. Por isso que muita gente vive uma vida de frustração. Porque quer somente a sua vontade, somente a sua honra própria. Quer estar bem na foto com os outros, ou consigo mesmo. Mas a gente precisa estar bem e encontrar nossa verdadeira felicidade segundo a vontade de Deus. Fracasso e sucesso na vida, quem define é Deus, não somos nós mesmos. Fracasso não é o que você é ou tem. Fracasso é quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Aí sim, sucesso faz sentido. Aí é não fracassar. Aí é êxito. Uma coisa exitosa é uma coisa que dá certo,
é uma coisa eficaz, é uma coisa efetiva na vida, de acordo com a ótica de Deus. Então, é por isso que toda a honra e toda a glória precisa ir para Deus, porque Ele sabe lidar com isso e a gente não. Só que Ele nos honra na medida em que Ele executa a sua vontade, o seu querer em nós. O nome disso, sucesso segundo Deus. É muito simples. Vamos para frente. Vamos chegar no verso 8. É testemunhar da ação de Deus. Pessoas que vivenciam a palavra de Deus jamais irão experimentar a vergonha e o juízo perante Ele, perante Deus. Vergonha perante Deus. Adão e Eva, lembra? Eu estou com medo do Senhor, eu senti vergonha, tive medo. Eu estou com vergonha do Senhor. Como vergonha de mim se eu te amo? Se eu te criei para amar você e a sua esposa, e amar essa humanidade que vai sair de você, do teu lombo. Como? Experimentar a vergonha e o juízo perante Deus é a pior coisa que alguém pode experimentar. E aí a vergonha não é o seu estado, é mais do que o seu estado moral. A vergonha é: eu odeio Deus e não quero fazer a vontade dele. Eu não quero Deus para a minha vida. O nome disso é vergonha perante Deus. Juízo: eu não quero Deus. Deliberadamente Deus não é para mim. Eu estou sob juízo divino. Eu me coloco sob juízo divino. Não é Deus quem me coloca, eu me coloco nessa vergonha e nesse juízo. O que Deus quer? Me tirar dessa situação. Considerar os mandamentos é ter o foco na pessoa divina. Preste atenção. Eu quero praticar a palavra, eu quero viver Deus, então conheça Deus. Permita que Deus se faça conhecido a você, e na medida que essa dinâmica vai se dando, você vai conhecendo-o de forma pessoal, e o seu foco é uma pessoa, não mais um conceito, não mais o que você ouviu dizer, mas é uma pessoa divinal. É ter a cosmovisão, quer dizer, que é a visão pessoal e ministerial totalmente atrelada à palavra de Deus. É isso. Essa cosmovisão é como eu enxergo o universo, como eu enxergo a vida, as relações da vida. Essa visão pessoal e ministerial, note, pessoal e ministerial, tá? Precisa ser uma visão da pessoa divina para enxergar-se na obra que é divina. Pessoal é você e Deus, ministerial é você e o próximo. Isso totalmente atrelado a quê? A palavra. Palavra só se pode viver quando ela é revelada, né? Olímpio, você tem que tirar um negócio ali, que eu tenho que corrigir agora, que agora eu vi, é a idade. E ter a cosmovisão. Essa visão aí passou a mais aí, no slide do tiozinho. Isso aí você tira, tá? Depois. Mas voltando aí para a gente chegar no verso 8, já estamos indo para o verso 7. Vamos lá, pode ir. Olha que interessante. Agradecer-te-ei, ele está se referindo a Deus, com um coração sincero ao aprender teus juízos totalmente justos. Maravilhoso, gente, daria para parar nesse verso aqui. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Olha que interessante. Agradecer-te-ei com um coração sincero. Só tem coração sincero para com Deus a pessoa que foi trabalhada pelo próprio Deus. Porque aí está dizendo coração sincero nessa situação ao aprender, ao ouvir e praticar os teus juízos, os teus critérios para a minha vida, que são o que? Totalmente justos, totalmente equilibrados. Totalmente justos aqui no caso é harmônicos,
que trazem harmonia à minha vida. Então a minha reação é essa, não é uma ação, agradecer-te-ei não é ação, é reação, porque é agradecer-te-ei, ou seja, se quiser traduzir, adorar-te-ei, louvar-te-ei, cultuar-te-ei com um coração sincero. Só tem coração sincero, coração de carne, não de pedra, simples assim. Porque esse coração sincero já é o coração trocado por Deus, que tem a condição de aprender aquilo que vem de Deus. Quem não tem o coração trocado ainda, primeiro, não é sincero, precisa ser trocado então. E aí não vai aprender de Deus, vai ouvir de Deus para poder um dia aprender de Deus. Isso é uma mudança muito sutil que precisa ser explicada. Então todo mundo pode ter coração sincero? Mentira, não pode. A não ser que Deus faça uma obra na vida dessa pessoa e ela diga, eu preciso. E aí Deus dá um coração sincero, que é coração de aprendiz, coração de gente que quer aprender com Deus, porque já foi conhecido por Deus e conhece a Deus. Eu vos louvarei, outra tradução, com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Olha que coisa linda, é uma reação. Uma vez que você é instruído, você só louva, você só agradece. A palavra gratidão é uma palavra mais do que frequente no dicionário cristão verdadeiro, no dicionário da vida de Deus, que é o dicionário cristão. Não está escrito com palavras humanas. É um léxico divino. Então, quando você entende isso pela revelação do Espírito, você vê, puxa vida, mas tudo que eu tenho vem de Deus, toda a minha orientação de vida vem de Deus, todo o meu sentido da vida, ou para com a vida, vem do autor da vida que está em mim. Esse pronome é maravilhoso, vos, vossos, teus. Tua é a misericórdia, teu é amor, meu é o pecado. Sempre assim. Nessa a gente aprende com Deus. Vamos em frente, Felipe. Ficou um pouco grande aí os dizeres, mas dá para ler. A experiência da verdadeira adoração é decorrente da prática da palavra de Deus. Quem pratica a palavra é verdadeiramente adorador. O adora em espírito e em verdade. Espírito, revelação, verdade, prática da revelação. Este verso nos ensina que uma coisa leva a outra. A partícula condicional ali hebraica, quando, deixa clara a ideia de causa e efeito. As pessoas só podem louvar a Deus e adorá-lo com sinceridade na medida em que exercitam o aprendizado divino que vem de Deus. Quem vivencia Deus na sua vida é um praticante da adoração. É causa e efeito. Essa partícula é condicional. Então não existe como burlar isso. É um princípio divino. A fórmula justas ordenanças são a justiça divina aplicada na vida humana. Ou seja, é a vida do justificado. É a vida justa do justificado, que só é justo por causa da justiça divina. Simples. Justas ordenanças, porque elas têm procedência divina. E as ordenanças humanas são mortas, só geram morte. As ordenanças humanas é o Deus segundo eu. É o Deus segundo uma ideia. É o Deus segundo uma ideologia que muitas vezes, infelizmente, alguns chamam de cristã, mas que não é em essência. Vamos para o próximo slide. Chegamos no 8, vamos terminar o 8, porque é a primeira parte do poema sálmico, é a letra Aleph, é composta de 8 versos, começando no hebraico pela letra Aleph. A segunda parte, no verso 9 em diante, vai começar pela letra Bet, que aí vai ser
Vão ser 8 versos com iniciais na consoante hebraica Bet. Vamos terminar a consoante Aleph. Salmo 119, 8, que é o último verso dessa parte do poema, da primeira parte. Observarei sempre os teus decretos e por isso jamais me desampares. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Então, onde está a segurança do ser humano? Na ação divina, na intimidade com o ser divino, é que tem a segurança, é que nasce a segurança humana. Por isso, jamais me desampares. É um desejo que será cumprido, uma vontade que será satisfeita. Observarei sempre os teus decretos, as tuas prescrições para a minha vida, a tua receita de felicidade para a minha vida. Consequência disso é que eu nunca vou me sentir desamparado pelo Senhor. Guardarei, observarei, traduzindo, praticarei as vossas leis, as vossas vontades para o meu viver. Não me abandoneis jamais. Pedido concedido. Pedido feito, pedido concedido. Com certeza a resposta de Deus é sim, jamais você vai estar sozinho ou sozinha. Jamais você vai ser uma pessoa abandonada por Deus. Por quê? Porque você está vivenciando aquilo que é dele. Teus decretos, vossas leis. Você está vivenciando? Tá. Você está praticando, observando, guardando, é praticando. Mas você fica com muitas minúcias do texto, mas eu preciso ser assertivo aqui, eu preciso ser expositivo, porque o linguajar do texto não pertence à nossa cultura, não pertence à nossa época, não pertence à nossa linguagem, língua portuguesa, não pertence. Então as colocações às vezes podem soar mal se você não entender corretamente o texto. Então é preciso praticar a semântica da revelação, a semântica da redenção contida num salmo como esse, ou em toda a parte da Escritura. Vamos para frente aí, Lipe. Estamos no final desse verso 8. A prática da palavra de Deus é a garantia da sua presença em nossas vidas. Ah, mas se eu não praticar, Deus não está presente? Se você não está praticando, é porque você não quer Deus na sua vida. Primeiro ponto. Mas a garantia da presença dele, e a doce presença, e curadora e terapêutica presença dele, na sua e na minha vida, ela se dá na medida em que eu exercito, pratico a vontade revelada de Deus para a minha vida, para a sua vida. É esta dinâmica. Não há uma dissociação de uma coisa com outra. Não há uma cisão entre palavra e vida. Não há uma dissociação entre prática e presença. É garantida. Por quem? Pelo próprio Deus. Não se trata de um medo do abandono divino. Olha, Deus vai me deixar. Não! Mas uma demonstração concreta da esperança certeira da pessoa e da aprovação de Deus em nossas vidas. É uma coisa linda você fundamentar a sua vida em quem é Deus, não em quem você é. A maior satisfação da minha vida é eu me ver fundamentado, ou ver a minha vida fundamentada naquele que me deu sua própria vida. Naquele que me aprova segundo ele, não segundo a minha aprovação. Muito menos a dos outros. Um grande exemplo de vida de Deus na vida humana, eu tive agora num amigo, um pastor querido, acabei de cumprimentar ele antes do programa aqui, ele tinha gravado dele, né? Puxa vida, ele gravou o programa Falando das Nações, junto com o pai do pastor Júlio, e o pastor José Roberto, ele falou uma coisa tão interessante sobre o testemunho de vida dele, permita citá-lo aqui, pastor, muito querido, né? De você pertencer ao reino, você ser um desigrejado segundo o sistema,
mas igrejado segundo a igreja de Cristo, que não tem limite geográfico, não tem limites pessoais, que é absolutamente inclusiva e nunca exclusiva. No que tange ao incluir as pessoas, a chamar as pessoas para Cristo. Que coisa linda. Antes de ministrar nesse programa, eu fui ministrado aqui, nesta sala, por esse homem de Deus e pelo pastor Wilson Dedin, que é um dos meus pastores. Então, eu quero que, meu desejo é que a palavra de Deus, ela se faça cada vez mais viva, vivaz, presente na sua vida, na sua família toda, em toda a sua lida, em todas as suas ações na vida. Que Deus continue presente em sua vida através da revelação da sua palavra. O nome da sua palavra, Jesus Cristo.